E por falar em carência, gente, a falta de acesso regular a uma alimentação adequada por grande parte da população brasileira tem sido um dos principais desafios enfrentados pela sociedade ao longo dos últimos anos. O país, o Brasil, havia saído do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2014, mas infelizmente voltou a figurar no cenário a partir de 2015, obtendo um especial agravamento ao longo da pandemia de Covid-19, que afetou o mundo todo por 2 anos a partir de 2020. Eu vou conversar agora com o advogado Taian Fernando Ferreira, que vai nos ajudar a entender, então, os motivos que levaram o Brasil a voltar para esse triste ranking e o que poderia ser feito para que a gente possa sair desses números. Bom dia, Taian! Bom dia! Seja Muito muito obrigado pela bem-vindo. participação. Vamos começar, Taian, já explicando para o pessoal de casa, porque às vezes as pessoas podem ter escutado, né, essa expressão, esse termo insegurança alimentar, mas não conseguem associar ao que de fato é essa insegurança alimentar. Explica para a gente, então, o que seria essa insegurança alimentar? Pois então, a miserabilidade, ela tem graus, né? Existem pessoas que estão dentro da linha da miséria e existe a pessoa que está em grau de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É aquela pessoa que não tem perspectiva de uma ou duas ou até três refeições básicas. Ela não, no dia posterior, ela não sabe se vai ter o almoço de amanhã ou a janta de amanhã. Então, existem graus de insegurança alimentar. E existem graus também dessa insegurança alimentar pela a qualidade dos alimentos que aquela pessoa vai ingerir. É muito triste, né, Taian, a gente pensar que existem pessoas, muitas vezes do nosso lado, que ou tomam café da manhã, ou almoçam, ou jantam, e elas não têm a preservação da dignidade alimentar, né, Taian? Pois bem, a dignidade humana, e principalmente ter alimento, ter uma segurança de que você vai conseguir fazer uma refeição no dia posterior, são princípios constitucionais que preservam a gente como uma sociedade fraterna, com liberdade e igualdade. Mas no cenário atual a gente vê um desequilíbrio, né, nesse direito fundamental de ser humano com dignidade. Taian, o que fez com que o Brasil voltasse a figurar, então, né, nesse ranking tão triste, que é o da miséria, que é o da fome, que realmente existe no nosso país? Foi um desmantelamento de políticas públicas que já existia. Desde 2015 vem racionalmente realizando essas falta de incentivo mesmo nessas políticas públicas de assistência social. Foi desmantelado todo um sistema de amparo ao produtor rural de pequeno porte, a creches, a famílias com, com um grau de pobreza. Então, foi feito todo uma desconstrução de um sistema que já existia, que o sistema não era só o Bolsa Família. Existiam diversos outros programas de incentivo, por exemplo, da merenda escolar, da, do incentivo da produção daquele pequeno produtor para fazer a remessa de alimentos orgânicos ou não orgânicos para aquela escola. Então, já tinha, a criança já tinha pelo menos uma refeição resguardada, o que não acontece hoje, porque todo esse programa da Fome Zero, que começou
desde 2000, que esse programa ele já é um programa do período do governo do Fernando Henrique Cardoso e que foi altamente ampliado pelos governos de 2002 a 2010 e foi desmantelado desde 2015. Na década de 90, a gente até tinha, né, um Conselho de Segurança Alimentar que foi, como você disse aí, desmantelado no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi cambiado, né, foi trocado aí o nome desse conselho, mas as consequências desse desmantelamento do conselho a gente consegue ver até hoje, né? Sim, o Fernando Henrique Cardoso, as políticas sociais do início do governo do Fernando Henrique Cardoso foi quando iniciou, sabe, essas políticas sociais, que foi amplamente foi ampliada na sua extensão e na sua qualidade nos novos governos do atual reeleito presidente Lula. Mas no governo do Fernando Henrique Cardoso, houve uma troca dessa gestão para que mudasse o panorama de realizações de assistência social. Existia um estudo, nesse momento, lá em 1999, 2000, existia um estudo mesmo para criar políticas sociais. Tanto é que foi no Fernando Henrique Cardoso que iniciou o Ministério da Cidadania. Pois bem, desde 2015, com o presidente Michel Temer, houve um esvaziamento das políticas como farmácia popular, como o Fome Zero, como a merenda escolar. Por exemplo, a reforma da Previdência diminuiu bastante aquele que recebe o benefício de prestação continuada. Então, existem diversos direitos sociais que foram retirados daquele público, que são um público de baixa renda. E acaba que esses direitos, né, porque quando a gente pensa, né, na questão da insegurança alimentar, vence a ideia da fome no país e são benefícios sociais que contribuíam para garantir pelo menos o mínimo para aquelas famílias, né? Retirando isso... Sim. As pessoas têm uma falsa relação, uma falsa ideia no imaginário pelo bombardeamento de informações omissas ou deficitárias no nosso meio, que em principal é que o Bolsa Família, o programa Fome Zero, ele não era só dar aquela quantia. Existia todo um leque de programas dentro do meio rural e urbano, por exemplo, a criação de restaurantes populares. Era uma política pública dentro desse programa de Fome Zero, que dava um almoço para qualquer pessoa com valor de R$1,50, R$2,50, não sei hoje o valor que se encontra no restaurante popular. Além disso, incentivava aquele produtor rural que tem uma pequena produção a realizar aquela determinada produção para escolas, destinando para escolas. Então, o que aquele produtor tinha? Uma renda fixa naquele mês, porque ele já tinha um comprador fixo e também garantia uma refeição para aquele aluno, sendo ele de baixa renda ou não. Então, com isso, já vai tirando aquela pessoa do mapa da fome. Além disso, o programa de Fome Zero e o programa da Bolsa Família tinham requisitos, por exemplo, a vacinação,
a matriculação a criança está matriculada. Além disso, a mãe ou o pai, os chefes da família, tinham que participar, os maiores, né? Tinham que participar grupos do Sistema S. Então, davam cursos profissionalizantes para que retirem aquela pessoa do programa, que ele seja inserido no mercado de trabalho, melhorando a qualidade de vida dele. Com isso, a alimentação. Tayan, infelizmente, né, a nossa realidade é essa hoje, né? A gente voltou, então, a figurar, a estar nesse ranking que eu falo mais uma vez que é muito triste para qualquer país, que é o ranking da fome, que é o ranking que confirma, né, que há pessoas passando necessidades básicas, necessidades de alimentação do nosso lado. E a gente vai ter, então, uma troca de governo aí em 2023. E eu queria saber, então, enquanto, né, da área jurista, qual ou quais seriam os principais desafios da nova gestão federal em relação a essa nova realidade, né? A primeira coisa é a distribuição de renda. Eu acredito que, essencialmente, tem que ser realizado um projeto de emenda constitucional, realizando um redesenho da federação. O que é isso? Municípios e estados ficam com a maior atribuição dentro da Constituição Federal. Quais são as atribuições? Educação, saúde, alimentação, transporte público, urbanidade. Então, eles têm um leque enorme de atribuições e não tem um repasse dos impostos da mesma forma. Então, eu acredito que há necessidade de uma reforma administrativa e uma reforma não só administrativa, tributária também, mas também realizar uma modelação que adere à realidade que é hoje. Hoje, prefeituras robustas como a de Belo Horizonte têm condições de manter creches, mas uma prefeitura menor, como, por exemplo, de Vespasiano, de Montes Claros. Montes Claros não é um exemplo muito bom, porque é uma região muito rica, mas existem outras regiões, por exemplo, aqui, Capelinha, que não tem o mesmo peso de arrecadação tributária. Então, se readequar todo esse sistema é muito importante e essencial que seja feito, porque não tem condição, porque a folha salarial, por exemplo, daqui do estado de Minas Gerais, um estado grande, com muitos municípios, a folha salarial, só com o pessoal, consome 94% do que é arrecadado pelo Estado. E só que o Estado ele precisa de realizar contratações e não consegue. Muitos desafios, então, pela frente, né, Tayan? A gente precisa depositar a nossa confiança, né, nessa mudança de gestão para que a gente volte realmente a não estar mais nesse ranking. E, como você falou, né, são vários programas, como você foi falando ao longo do bloco, são vários programas que ajudavam a manter o Brasil fora dessa linha. Eu queria te agradecer muito pela sua participação, por ter nos esclarecido, né, o significado dessa expressão que a gente tem se ouvido falar com tanta frequência ultimamente, uma expressão muito triste, que é a insegurança alimentar. E a gente está deixando na tela a sua rede social, né, o seu @ para caso o pessoal de casa tenha mais dúvidas, né, é um assunto, na verdade, que gera muitas dúvidas. Então, quem quiser te chamar aí nas redes sociais, pode ficar à vontade? Pode sim. Eu agradeço muito a participação e o que eu deixo de mensagem que torço que haja uma mudança de panorama
de políticas públicas que sejam investidas em melhoria, em qualificação profissional, porque a melhor forma de tirar o nosso país e a população do mapa da fome é a qualificação da mão de obra, com isso melhorando a renda. Então, eu acredito muito nesse ponto. Então, é investimento de políticas públicas eficientes, retomar o investimento em universidades federais para qualificações das pessoas, investimento no Sistema S. É um Então, efeito em cadeia, né, Tayan? É um efeito em cadeia, né? A gente vai investindo em várias áreas e aí realmente o país consegue retomar a passos largos para sair desse ranking. Eu queria te agradecer mais uma vez, viu, Tayan? A gente deixou então as suas redes sociais aí, pessoal de casa que tiver interesse em continuar com essa discussão, só chamar o Tayan nas redes sociais. Muito obrigada, excelente dia para você, viu?